Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha o nosso trabalho, o Ministério MEP. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. E para este vídeo de hoje, para esse estudo, está aqui ao meu lado o irmão César e o irmão Vilmar. Nós vamos estar falando hoje sobre o livro de Apocalipse. Na verdade, vai ser o primeiro de uma série de estudos. E nós vamos estar falando mais precisamente aí do capítulo 1 ao capítulo 5. Vai ser falado sobre o juízo, né? Como que funciona essa questão, o que se trata realmente o capítulo 5 de Apocalipse. Nós vamos estar falando hoje sobre este assunto. Então fique com a gente até o final, que vai ser uma bênção para cada um de nós. Eu quero agora, neste momento, já então, passar aqui para o irmão César, vai estar falando sobre isso. Será que do capítulo 1 ao 5, de fato, é mesmo ali um cenário de juízo, irmão César? Pode estar falando para a gente aí. O que nós vamos estudar hoje, nós vamos entender hoje que todo, não só ali até o 4 e 5, mas todo o Apocalipse é um juízo, é um julgamento, do começo ao fim. Né? Do começo ao fim a gente vai ver que é tudo julgamento, Maravilha. tudo um juízo. Então a palavra Apocalipse, vocês dá para entender que é revelação. Deus revelou, né, para os seus servos, né? João revelou para o seu servo, o anjo revelou para João, João revelou para o seu servo, né? Daí aonde a gente vê que todo é revelação. É uma revelação. Né? Então nós vamos ver que um julgamento é revelado todas as coisas, tanto prova a favor como contra. É um julgamento aqui na Terra, é assim, não tem? É como o contexto todo, né? O contexto todo. Tem o juiz, tem o advogado, tem os réus, né? Tem as testemunhas, né? E aí no céu não é o contrário, né? Jesus nós vamos ver que ele é o juiz, né? Que vai julgar todas as coisas. Os anjos são testemunha, né? Tem o acusador, que é o Satanás, então tem todo o contexto de um julgamento, né? Então, nós vamos entender hoje, a base é isso aí. Maravilha. Já vamos começar ali no capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, 9 a 15. Tu dá uma lidinha ali que nós já vamos entender alguma coisa. Muito bem. Então, na minha tradução diz o seguinte: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e eu ouvi por trás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo. E voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro. E o 13 diz o seguinte: E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido como uma roupa, comprido até os pés, e cingido com o cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. E o 15. E seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e sua face era como o sol, quando brilha em sua força. E o 17, e quando o vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e sou aquele que vive, e que estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve essas coisas que tu tens visto, as que são e as que hão de acontecer. Então, aqui para nós entender, tu vê que aqui tem aqui que ele está no meio dos 7 candeeiros, né? Que lugar que é esse? Onde é que ficava no santuário terrestre, ou no céu também, né? Os 7 candeeiros, os candeeiros ali. No lugar santo. No lugar santo, né? Exato. Então, João viu em visão, estava em visão dentro do santuário e no lugar santo. Essa visão que ele teve era do lugar santo. Do lugar santo. E quem que ele viu lá? Quem é essa pessoa, esse ser aqui com vestes talhares, né? Cabeça branca, cabelo branco, como um avelã. Ali, quem é essa pessoa? É Jesus. Cristo. Era Cristo. Exato. Então, de quando ele morreu na cruz, né? Para nos salvar,
ele, quando ele foi assunto ao céu, ele já estava lá dentro do santuário celestial. Por 1800 anos ele estava dentro do santuário celestial, antecedendo durante as 7 igrejas, né, os 7 períodos, até chegar na Laodiceia, né, que antes de chegar à Laodiceia ali é a Filadélfia, né? Até a Filadélfia ali, ele 1800 anos dentro do santuário, antecedendo pelo povo, todas as épocas, né? Então não viu porque ali é Jesus que estava, né? Então, agora nós vamos ver depois dessa parte, agora nós vamos ler o 4, o primeiro aqui, capítulo 3:8, tá? 3:8. Capítulo 3, verso 8? É. Muito bem. Diz assim: Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negastes o meu nome. Então ali ele viu tem uma porta aberta. Essa porta aberta é do Santíssimo, né? Então ele viu essa porta aberta, ele deixou essa porta aberta do Santíssimo. E aqui no capítulo agora 4, leu o 4:1, daí o 4:1, o 4:1 até pode ser até o 4 ali, ou 5, lê ali, nós vamos entender. Diz assim: Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: Sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E aquele que estava assentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônica. E havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. E ao redor do trono havia 24 assentados, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e ele tinha sobre sua cabeça coroas de ouro. O 5 também, tu lê. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, não dá sentido que é uma cena de um juízo, de um julgamento? Sim. Né? Trono, Sim. os anciãos, os juízes, verdade. é uma cena de julgamento, né? Tu vê que aqui é a sequência da Filadélfia, né? Depois da igreja entrou a igreja Laodiceia, né? Então a gente viu ali que é um julgamento, uma cena do juízo. É um cenário, né? Todo típico de um julgamento, típico né? De julgamento. Agora, se nós ir lá em Daniel 7, parece que é 7:9, se eu não me engano. Está aqui marcado. Deixa eu ver. 9 até o... Pode ser o 9 e o 10. Muito bem. Lê aí, para nós ver a mesma cena que nós vamos entender, quer ver? Eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias assentou-se, cujas vestes eram brancas como neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente, e suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía e surgia diante dele. Milhares e milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto, e os livros foram abertos. Então, a mesma cena, né? Os tronos, o julgamento, né? Aqui fala seres, ali fala tronos, né? Ali fala milhares, milhares, ali estavam. Então, é a mesma cena, só que Daniel viu coisas que ia acontecer no futuro. E agora, né? E aqui nós vamos entender que aqui já chegou esse momento. A visão de Daniel era para... Até tem o capítulo 12 ali que Deus pede para Daniel selar. Sela o selo que não é para o tempo dele, entendeu? Então é para o nosso tempo, para o tempo do fim, né? E agora nós vamos no capítulo 14:6. Daniel? Não, no Apocalipse, 14:6. 14:6 diz assim. Encontrou? Sim. Muito bem. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então ali temei a Deus, que chegou a hora do juízo. Chegou a hora.
Que hora que momento era esse, né? Na época de João não era, né? Então a gente vai entender quando que começou isso aqui, né? Quando que começou o julgamento. E agora nós vamos voltar lá no Daniel 7, Daniel 8:14. Ali mostra quando que a gente vai começou o julgamento, né? Daniel 8:14. 8:14? É. Aqui tu vai ver que o 8 aqui é uma sequência ali, né? Tinha o trono aí, a sequência, quando ali falou em 7:9 ali, falou dos tronos que começou o juízo, né? E aqui a sequência, daí o anjo mostrou para Daniel quando que ia começar, né? Tu lê ali. É o verso 14. É. E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Aqui tem versão que diz 2.300 tarde de manhã, né? 2.300 tarde de manhã. A gente entende que 2.300 tarde de manhã é 2.300 anos, né? Exatamente. E se tu ler o 9 aqui, nós vamos ler agora, o 9 mostra quando iniciou essa contagem, né? Esdras, né? Em 457 e bateu a 1844, deu 2.300 tarde de manhã. Conta essa contagem. Ali fala que o santuário seria purificado. O que é essa purificação? É o começo do julgamento. A purificação que é o começo do julgamento. É o julgamento do céu. Mas agora eu te digo assim, o céu contaminado, né, o santuário lá, mas é os nomes das pessoas do pecado que estão lá, né? E vão passar pelo julgamento. Então nós vamos entender agora 2.300 tarde de manhã. Então nós vamos agora voltar lá no Apocalipse 4:5. Não, agora pode ser o 5. Tá? Nós vimos ali que a cena aqui do capítulo 4, depois dessas coisas, depois de Filadélfia, daí ia começar a Laodiceia, que é o povo do juízo, né? E agora nós vamos ler o capítulo 5, o livro selado. Ó. O capítulo 4, verso 5? Não, o capítulo 5, o verso 1, né? Começa o capítulo 5. Ah, o 5. Pode ler. Olha só, diz assim. Depois. E eu ouvi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ouvi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. Um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciões um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E o 7. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque fostes morto e nos resgataste. Para Deus, pelo teu sangue, de cada família, língua, povo e nação. Continuar? Então, não, tá bom até aí. Então nós entendemos, depois ali de que nós vimos no capítulo 4, João tudo viu essa cena dentro quando a porta estava aberta do Santíssimo, eu vi toda essa cena de trono, de julgamento, né, dentro do santuário celestial, no Santíssimo, lugar Santíssimo. Tinha um santo e o Santíssimo. Então nós vimos essa cena de julgamento ali dentro. Daí aqui que acontece a sequência dele, ele abriu os livros, né? Como tu falou, né? Ninguém era digno, João até chorou. Ninguém era digno, né, de abrir o livro. Então, tu queria comentar agora alguma coisinha? Pode. Isso, irmão. Nessa questão de juízo, né? O Apocalipse praticamente ele aborda bastante, né? Essa questão do juízo. E eu achei interessante, irmão César, que Ellen White, né? Ela explana aqui no livro O Desejado de Todas as Nações. Ela fala o seguinte, queria compartilhar com os irmãos. Ela fala o seguinte assim, ó: Satanás
apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Então tu vê que que Deus, Deus Pai, ele foi acusado de ser injusto, né? Sim. Que a lei de Deus não podia ser guardada. Então, irmão, quem é acusado, praticamente ele não pode se defender, né? Quem é acusado, ele tem que, alguém tem que o defender. Defender. Né? E esse foi o papel de Cristo quando ele veio à Terra. Claro que morreu por nós também, né? Mas eu diria que quase, principalmente, defender o Pai, né? Das acusações Sim. de Satanás. Nota que o anjo diz aqui para João, né? Que ninguém era digno de abrir o livro selado, né? E realmente ninguém era digno mesmo, né? Mas depois que Jesus morreu na cruz por nós, ele ganhou esse direito de abrir o livro, então, e julgar, né, as nações, e revelar o Pai, defender o Pai das acusações que foram feitas contra ele, né? E eu também queria ler aqui para os irmãos, aqui em João, capítulo 5, 22, isso, ó. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Então, depois que Cristo morreu na cruz por nós, ele ganhou esse direito, né, de defender o Pai. Isso, particularmente, eu achei muito interessante, né, a questão do Pai. A gente vai estudando a palavra, né, vai descobrindo que a questão do Pai ali não poder se defender, porque ele foi acusado de uma coisa muito séria, né, e que agora, então, Cristo veio defender o Pai e morrer por nós, né. Então, ele ganhou o direito de abrir o livro e abrir, então, aí o julgamento, né, que foram feitos aqui, nós vimos aqui na palavra de Deus. A gente dá para entender que Jesus, assim, ele era o Cordeiro, Isso. ele era advogado, ele era juiz, né? E ele é o Rei dos Reis. Ele não deixou de ser uma coisa para ser outra. Ele só, tipo, a gente vai fazer uma faculdade, a gente, como é que se faz aquela, faz uma, Isso. como é que se diz a palavra certa, assim, faz outra especialidade, né? E Jesus não deixou de ser Cordeiro, que tirou nosso pecado, até hoje, né? Ele tira o nosso pecado. Ele não deixou de ser nosso conselheiro, nosso advogado, não deixou de ser juiz, né? Ele não deixou de ser para fazer outra função. Quando ele está desempenhando uma função, não significa que ele abriu mão das outras, né? Ele simplesmente está desempenhando aquela função específica. Função específica. E talvez a mesma coisa a gente, né? Quando a gente casa, a gente é marido, a gente é pai, e a gente é irmão, a gente também é primo, a gente também é amigo. A gente é filho. A gente é filho. Então assim, é mais ou menos nesse sentido, né? Então é muito interessante. E até agora o que nós vimos aqui, então, é um cenário de juízo. Né? Desde o capítulo 1 até o capítulo 5, a qual nós vimos aqui, né? A entronização ali de Cristo, né, para o Santíssimo, quando vimos ele ali no meio dos castiçais, e vimos lá em Daniel também, ali que foi falado também ali das 2030 tardes de manhã, o santuário seria purificado, né, naquele contexto, todos sabem, 1844, né, que Guilherme Miller achou que seria a volta de Jesus, o grande desapontamento e etc. Né? Iniciou em 1844 o julgamento. Né? Então, foi o que você falou aqui. Né? E o capítulo 5, agora, a qual nós estamos aqui, é tipicamente aqui um cenário de juízo, né? De julgamento. E se nós entender, se nós ver aquela cena que está ali em 5, no capítulo 4, 9 a 10, também está lá a mesma cena. Se tu vê tronos, tem no capítulo 5, nós vemos ali, né? Tem o capítulo 11 e 16, versículo 16, capítulo 19, de 2 a 4. Tem toda a mesma cena de trono, toda a mesma cena que tem. Então a gente vê todo o cenário. Então vejam que essa interpretação da qual nós estamos falando aqui não era tanto popular na Igreja Adventista, da forma como que se a gente está aqui prosseguindo. A Igreja não entendia até o capítulo 5, mais precisamente o capítulo 5, como um cenário de julgamento. Mas hoje já vimos que, não vamos citar nomes aqui, mas alguns pastores da nossa igreja, renomado, que tem grande influência, já estão interpretando. Inclusive, saiu recentemente
numa parte da lição da Escola Sabatina, falando e reforçando, né, não afirmou, mas falando que possivelmente o capítulo 5 é um cenário de juízo e julgamento. Então eu só queria fazer esse complemento e o César agora vai dar continuidade aqui pra gente. É que nós estávamos falando ali que Satanás acusou Deus, né? Que a lei dele era impossível de guardar, né? Então muitos dizem que foi abolida a lei, né? Se foi abolida, que vai ser regra do julgamento a lei de Deus. Lá em Tiago 2,10 fala lá, né? Que a lei vai ser a norma do julgamento. A base ali, a base do julgamento. Então não tem como, né, ser abolida se vai ser a base do julgamento. Exatamente. Ali ela mostra os pecados, mostra o erro de todos. Então é uma coisa para se pensar, né? E falando assim em julgamento, né? Eu também queria compartilhar aqui mais um versículo com os irmãos, está em Êxodo 32, no verso 12. Eu também achei bem interessante, que diz assim, ó. Porque hão de falar, bom, eu vou ler o 11 antes para contextualizar, né? Diz assim, ó, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tiraste, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da tua ira o teu furor e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Essa passagem aqui de Moisés, né, eu achei interessante, porque Moisés aqui, ele estava preocupado com a imagem de Deus, né? Então aqui nós já percebemos que Moisés já agiu de forma assim, uma testemunha de Deus, né? Então ele disse para Deus, o que os egípcios vão falar? Se eu tirasse o povo de lá para matar nos montes, né? Ou seja, a fama de Deus ia correr como... Ele seria difamado, né? Difamado. Então, e assim a nossa atitude hoje também teria que ser assim, né? Com essa visão. Nós somos, até ali em Isaías, agora não me lembro bem o versículo, até ia trazer, que fala que Deus fala que nós somos as testemunhas dele. Sim. Então, nesse plano de juízo, do contexto de juízo, nós somos a testemunha de Deus e nós temos que o defendê-lo, né? Como? Como nós podemos defender o nosso Deus da acusação que ele sofreu no céu, né, de Lúcifer, que a lei era impossível de ser guardada. Então, quando nós conseguimos guardar a lei dessa forma, nós estamos testemunhando a favor a Deus de que Lúcifer está errado e que a lei sim é justa, santa e boa, como diz a Bíblia, né? E que é possível se guardar a lei. É exatamente isso. Né? Então nós temos que ter essa preocupação em mente, que quando nós pequemos, nós estamos dando voz para Satanás, dando razão para Satanás. Então nesse contexto de juízo, eu achei interessante isso, e nós devemos então cuidar, né, para realmente conseguir guardar a lei, né? Porque diz que a lei não é pesada, né? Então não é pesada, possível sim, ser guardada. Né? Deus provou isso e é possível, né? Muito Jesus veio como homem, né? É possível. E como tu falou mesmo ali, que a minha, tua vida, nossas vidas seja a defender uma testemunha, né? Testemunha para defender o Pai. Testemunha. É muito importante isso. Então não pode ser invalidada a lei de Deus. A lei de Deus. E vai ser norma para o julgamento. Né? Muito bem. Então, maravilha. Então que nós possamos aí dar bom testemunho. E neste momento, então agora, a gente viu até o capítulo 5, eu quero passar para o irmão César aqui, ele vai aqui discorrer o próximo estudo ao qual nós vamos falar, vai fazer aqui uma prévia, né, do próximo estudo. O César vai então aqui, neste momento, falar um pouco de como vai ser o próximo estudo que vamos estar fazendo. Então, onde nós vimos o capítulo 5 ali, que o Cordeiro abriu o selo, né? Ele foi o único digno de abrir o selo. E aqui o capítulo 6 fala agora os 7 selos, né? O que ele abriu, nós vamos entender no próximo o que significa esse 7 selos, né? Daí nós vamos entender, depois aqui no capítulo 7 vai falar sobre o selamento, né?
e do selamento do povo de Deus. Para ter um selamento vai ter que ter um selo, né? E qual é o selo de Deus e qual é o selo do inimigo? Então vai ser esse contexto o próximo estudo, né? Vai ser o selamento desse povo. Porque tem um julgamento, tem um juiz, por exemplo, um juiz está julgando, ele vai selar, está condenado os salvos. E qual é o selo de Deus e qual é o selo do inimigo, né? De Satanás. Esse contexto que nós vamos entender o próximo estudo, né? E vai ter um tempo, a gente vai entender que vai ter o tempo desse julgamento, vai cessar, né? Aí nós vamos ver aqui também o próximo estudo que vai cessar esse julgamento. Aí onde está tudo selado, tudo, né, pronto, daí onde em seguida daí Jesus vai voltar, coisas assim que a gente vai entender. Nos próximos estudos a gente vai entender melhor, gente. Muito bem, então. Louvado seja Deus pela participação dos irmãos aqui. Nós vamos já se despedindo aqui, mas já fazendo o convite para o próximo estudo. Nós vamos aqui estar falando sobre o Apocalipse, como vocês viram aqui, falando até o capítulo 5, e no próximo estudo vamos estar falando do 6 em diante, e até chegar aí o momento em que vai falar sobre as mansões celestiais. Então, não deixe de se inscrever no canal, né, e ative o sininho, e também deixe ali o seu comentário, deixe o seu joinha, né, como se diz. Agradecemos pela sua companhia, e louvado seja Deus e que não deixe de orar pelo nosso ministério.